Boa noite a todos e todas, graça e paz para o seu coração, meu irmão, minha irmã. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor, pelo privilégio que temos de estarmos reunidos nessa noite para cultuarmos o Senhor, que o Deus Pai, Filho e Espírito Santo possa tocar no seu coração, na sua família nessa noite. Convido você a abrir a palavra de Deus no Salmo de número 12. Façamos a leitura dessa palavra. Diz assim a palavra de Deus: porque já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. A palavra do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás desta geração, nos livrarás para sempre. Quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Esse texto sagrado, ele nos ensina a pureza, a perfeição da palavra de Deus. No versículo 6, a palavra diz que ela aperfeiçoa o homem. E louvado seja o nome do Senhor, porque é essa palavra que nos edifica, que nos ensina, que nos aperfeiçoa. Lá em Provérbios, capítulo 30, versículo 5, está escrito: toda a palavra de Deus é pura, escudo e é para os que nele confiam. Louvado seja o nome do Senhor, porque essa palavra que nos protege, que é escudo, que é pura palavra. E o efeito, esse texto fala também sobre o efeito purificador da palavra de Deus. Em João 17:17, Jesus Jesus revela o poder santificador da palavra de Deus, onde ele diz também, o apóstolo Paulo também afirma, que a igreja foi santificada e purificada pela palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, meu irmão, minha irmã, por essa palavra, essa oportunidade que você tem de cultuar o Senhor nessa noite. E essa palavra que é viva e eficaz, ela é poderosa, porque o texto de Salmo 19 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O Senhor é fiel e poderoso, para fazer infinitamente na minha e na sua vida transformação, mas para isso é necessário uma predisposição. Portanto, não perca tempo, meu irmão, minha irmã, nessa noite, mas abra o seu coração, coloque-se diante do Senhor, buscando a perfeição, buscando nele esse efeito de transformação mesmo da sua vida, para que você possa, em nome de Jesus, alcançar nessa noite não só o privilégio de cultuar o Senhor, de glorificar a Deus pelo que Ele já fez pela sua vida, mas que você também possa receber a orientação dEle para a sua vida, para a sua família, para as pessoas que estão ao seu redor, que você possa ser instrumento de Deus, nas mãos de Deus, nesse tempo. Amém? Portanto, o momento é esse. Convido você a orar nesse momento, louvando, adorando o Senhor e pedindo também que Ele possa estar ali auxiliando nessa noite para que você entenda qual é o querer do Senhor para a sua vida e através da sua vida também. Amém? Oremos.
Pai santo e amado, louvado, exaltado, glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Nós te agradecemos grandemente, Senhor, por mais uma semana de vida e saúde concedesse a nós, aos nossos familiares. E nesse momento, ó Pai, que vamos cultuar, louvar, exaltar, glorificar o nome do Senhor, nós nos entregamos totalmente a Ti, Senhor, pedindo perdão, Senhor, pelos nossos pecados, nos faça dignos da Tua presença. E vem, Senhor, meu Deus, com o Teu poder sobre as nossas vidas nessa noite. Nós consagramos esse tempo a Ti e também as nossas vidas. Toma no Teu altar de graça, Senhor, cada ato desse culto, ó Deus, esteja dirigindo, Senhor, e assim, ó Pai, recebendo o nosso louvor, a nossa adoração, porque a Tua palavra diz: agrada-te do Senhor e eu satisfarei os desejos do Teu coração. Que assim se cumpra, Senhor, nessa noite, o Teu querer, a Tua palavra, em nome e por amor de Jesus. Amém. Graças a Deus, louvado, exaltado, glorificado, santificado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Muito feliz de estar aqui mais uma oportunidade de trazer uma palavra do Senhor para a sua vida nesse momento de confissão dos pecados. Convido você a abrir sua Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 20, que diz assim: porque não há homem justo sobre a terra que faça o bem e não peque. Realmente não há ninguém. Ah, mas eu conheço tal pessoa que é tão boazinha, tão legalzinha. Não é, ela não é boa o suficiente. Ah, mas essa pessoa ajuda tanta gente. Não é bom o suficiente. A Bíblia diz que não há homem sobre a face da terra que seja justo e que faça o bem e não peque. Não há homem bom o suficiente. Ah, mas ele canta lá no louvor tão bonitinho, ele toca tão bonitinho. Eu também. E eu peco. Ninguém é bom o suficiente. E isso tira a paz de muita gente, porque quando a gente tenta fazer algo com o nosso braço, na esperança, achando que somos bons o suficientes, a gente se frustra, porque a bondade é dele, e é ele dentro de nós. A gente não deve se esquecer que a natureza do homem é má, portanto buscar o Senhor dia e noite é fundamental para que a gente não se esqueça e não pense que somos bons o suficientes. Não são as minhas obras, é a minha fé. Não é o que eu faço, é o que ele fez lá no passado e é o que ele faz até hoje. Nós somos humanos, nós erramos e não existe ninguém mais santo ou menos santo que o outro. Eu mesmo tem dias que eu não estou bem, tem dias que eu não oro, tem dias que eu não leio a Bíblia, tem dias que eu não quero cantar e eu não quero tocar, não estou com vontade. Isso é natural do ser humano, isso é natural de qualquer pessoa. Tem dias que nós não estamos bem, tem dias que nós estamos realmente sem querer ter contato com nada do mundo. Mas o lado bom disso é que a gente tem um Deus que vê o nosso coração arrependido dos nossos pecados, que Ele vê que a gente realmente quer melhorar. E Ele ajuda nós a fazer isso. Ele está lá para nos perdoar, Ele está lá para nos tornar pessoas melhores a partir do nosso pecado. Jesus fez um sacrifício enorme na cruz por mim e por você. Então hoje eu te convido a orar a esse Deus com coração que perdoa o nosso coração, que perdoa a nossa falha humana, que está ali para nos perdoar e nos ajudar a ser melhores cristãos, melhores dentro de casa, melhores no trabalho, nos estudos, em tudo. O Senhor está ali para nós. Então vamos orar ao Senhor nesse momento pedindo perdão pelos nossos pecados. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, peço que o Senhor esteja conosco nesse momento, Pai, nos perdoando os nossos pecados, Pai, purificando o nosso coração. Peço que o Senhor, Pai, a partir do nosso pecado, que a gente aprenda com os nossos erros e que a gente possamos ser pessoas melhores, pessoas mais justas, Pai, e que nós possamos não voltar a pecar novamente os mesmos erros que cometemos anteriormente, Senhor. Peço que o Senhor esteja conosco nesse momento de culto, que o Senhor purifique o nosso coração como igreja, como cristãos, Pai. E que todas as vezes que nós tivemos, que nos faltou fé naquilo que a Tua Palavra nos diz, Pai, que o Senhor esteja nos perdoando e nos ensinando, Pai, aquilo que é correto acreditar, aquilo que é correto de sentir, Pai. Que o Senhor esteja conosco, que o Senhor continue abençoando a vida da Tua igreja
E é isso que eu peço e desde já agradeço em nome de Jesus. Amém. Paz, Senhor, irmãos. Hoje eu vim aqui para falar dos dízimos e ofertas. E eu vou ler 2 Coríntios 9, 7. E lá, na linguagem de hoje, né, fala que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração. Não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Que cada um possa, nesse momento, estar ofertando ao Senhor, fazer o Pix através do CNPJ da igreja, que está aí na descrição. Cada um tem uma experiência, né, com a questão dos dízimos, questão de oferta, mas que o Senhor possa tocar no coração de cada um, para que esteja nesse momento ajudando, fazendo a sua parte, devolvendo o que vem do Senhor. E é isso. Obrigada pela oportunidade, a paz do Senhor para todos e até mais. Graça e paz, irmãos e irmãs, como é bom estarmos mais uma vez aqui hoje cultuando, exaltando e engrandecendo o nome do nosso Senhor. E eu vou trazer os avisos da semana. Na terça-feira, a gente tem o nosso culto de oração, que está sendo transmitido no nosso canal do YouTube e está sendo às 20 horas, tá? Então, você não pode perder. Terça-feira, às 20 horas, o nosso culto de oração no canal do YouTube. Na quinta-feira, a gente tem a nossa campanha mundial contra a violência da mulher. Então, se você quiser fazer parte, é só você colocar uma roupa preta, né? E protestar juntamente conosco. E se você preferir, tira uma foto, publica nas suas redes sociais, usando a hashtag quinta-feira uso preto. E também marcando o Instagram da igreja, que é o Metodista _Tabuão. E o da federação, que é o FME _3RE. No domingo, a gente inicia o domingo com a nossa escola dominical, que está sendo online pelo Google Meet, e as turmas estão sendo às 10 horas. Então, a turma dos jovens é às 10, dos homens e das mulheres também é às 10 horas. Então, quem ainda não está participando e queira participar, manda uma mensagem pra gente, seja no Instagram da igreja, ou no grupo da igreja, ou para alguém, para a pastora, enfim, que a gente vai estar enviando para você o link. E aí a gente tem o nosso culto de louvor e adoração, às 18 horas, no nosso canal do YouTube, tá? Então é isso. Que Deus abençoe a sua semana e a sua família. Até mais! De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem nos fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer a gente acreditar, e quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás. Por Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação
não há para quem está em ti, querido Senhor. Confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar?
conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor
Amados e amadas, graça e paz. A palavra de hoje, para a nossa meditação, se encontra no livro do profeta Amós, no capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 9, com a ênfase maior no versículo de número 7 e 8. Diz assim então a palavra de Deus para a nossa meditação. A visão do gafanhoto, do fogo e do prumo. Isto me fez ver o Senhor Deus. Eis que ele formava gafanhotos ao surgir o rebento da erva serôdia. E era a erva serôdia depois de findar as ceifas do rei. Tendo eles comido toda a erva da terra, disse-lhe eu, Senhor Deus, perdoa, rogo-te, como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno? Então o Senhor se arrependeu e disse, não acontecerá, disse o Senhor. Isto me mostrou o Senhor Deus, eis que o Senhor chamou fogo para exercer a sua justiça. Este consumiu o grande abismo e devorava a herança do Senhor. Então disse eu, Senhor Deus, cessa agora. Como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno? E o Senhor se arrependeu disso. Também não acontecerá, disse o Senhor Deus. Mostrou-me também isto. Eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. O Senhor me disse, que tu vês, Amós? Respondi, um prumo. Então me disse o Senhor, eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados e destruídos, os santuários de Israel, e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Amém. Oremos. Te damos graça, Senhor, meu Deus e meu Pai, pelo momento da palavra, da leitura que acabamos de fazer, e também rogamos que o Teu Espírito, Senhor, possa nos abençoar grandemente, para que possamos falar da Tua parte, ungido, iluminado pelo poder do Espírito Santo. Também, meu Deus, seja com as pessoas que estão nesse momento compartilhando da palavra, que o Senhor possa também abençoar as suas vidas e a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados e amadas, nós queremos falar sobre o prumo de Deus para a nossa vida, enfatizando principalmente os versículos números 7 e 8. Acabamos de ler essa passagem que ela vem falar que Amós foi um profeta de Deus, profeta de Deus do 8º século antes de Cristo. A sua atividade é fixada, segundo alguns estudiosos, alguns teólogos, ao redor do ano 760, 750 antes de Cristo, ali no reinado de Jeroboão II, que era o reino do norte. O reino do norte, também chamado Israel, e o reino do sul, que tinham as tribos de Judá, as tribos de Benjamim, e ali então estava a dinastia de Davi. Do reino do norte, que também chama, como dissemos, chama Israel, ali não havia dinastia porque não conseguia se formar, tamanha eram as violências que aconteciam e as mortes dos reis. Mas, amados, depois da morte de Salomão, o reino foi dividido, o reino do norte ficou na época com Jeroboão, e Jeroboão então tinha com ele as 10 tribos, e o reino do sul havia ficado com Roboão, que era filho de Salomão, da descendência de Davi, e nunca mais esses reinos se uniram. Portanto, ali estava Amós agora, naquele momento em que lemos a palavra, que ele foi enviado de Judá, do reino do sul para o reino do norte, Israel.
Então ali ele tinha a missão de chamar o povo ao arrependimento. A tarefa de Amós foi difícil, e ele teve essa visão de Deus estando entre os pastores de Tecoa, ou Tecoa, como aparece em algumas versões. E a palavra aqui, que é traduzida por pastores, no hebraico, noked designa que ele não era simplesmente um pastor simples, mas ele era um proprietário, criador de gados, criador de rebanho, talvez de ovelhas também. Ele tinha uma situação econômica muito boa, e antes de ser chamado para exercer essa missão, ele então estava assim, tinha essa condição, e ele estava ali agora no Reino do Norte, sob o governo de Jeroboão II, que foi entre o ano 786 e 746, também segundo alguns estudos, e a nação de Israel, o Reino do Norte, vivia a maior prosperidade desde o reinado de Davi e Salomão, aproximadamente 200 anos antes. Aquele povo interpretava a prosperidade como um sinal de aprovação divina. Para eles, ser próspero era aprovação divina. Deus estava abençoando segundo o que eles pensavam. E por isso, eles eram resistentes ao desafio dos profetas. Os profetas chegavam ali para denunciar o que estava acontecendo, que era justamente a idolatria que permanecia naquele reinado. Mas, nosso caso, Amós aqui, ele foi ali para denunciar. E o que nós vemos é que no Reino do Norte, desde quando houve a divisão Reino do Norte e Reino do Sul, do Reino de Israel, Jeroboão agora no poder também, ele seguia o mesmo critério, porque ele foi também um homem desobediente a Deus. O Reino do Norte, Jeroboão, não é esse agora, o Jeroboão II, mas o Jeroboão I, ele havia, para despistar o povo do sul, para que o povo do norte não fosse acompanhar o povo do sul, ele havia então criado 2 bezerros de ouro. Também havia criado 2 santuários para que o povo pudesse ali fazer a sua adoração. Mesmo porque sabemos que tiveram algumas pessoas de algumas tribos do reino do norte que foram para o sul, porque ali fazia parte a dinastia de Davi, então eles poderiam dessa forma também estar participando da adoração, que era aquilo que eles tanto queriam. Mas, amados irmãos, irmãs, depois de 2 séculos de rebeldia, o Reino do Norte estava chegando cada vez mais perto do fim. E o profeta fala do dia do Senhor, o dia do Senhor. E o povo achava que o dia do Senhor talvez fosse coisa boa, mas o dia do Senhor seria um dia de muita calamidade. Assim, então, nós sabemos que o castigo estava chegando cada vez mais perto, porque se estamos com Amós, talvez no ano 750, dentro de 30 anos depois, aquela nação seria totalmente varrida, seria eliminada entre os anos 722 e 721, exterminada pelos assírios. Os assírios que já vinham naquela região, exterminando também outros reinos. Então, dessa forma, por causa da desobediência que já vinha sendo enfatizado pelos profetas, e agora por Amós, que o povo havia buscado outros deuses. Então, dessa forma, o Senhor dissera que nunca deveriam proceder dessa maneira, mas que deveriam ser fiel a Deus. Nós vamos, assim, estar observando, não é, alguns temas da pregação de Amós, para ver também depois a aplicação que podemos fazer para os dias de hoje. Amados irmãos, nós queremos dizer o seguinte, que aquele povo
havia sido um povo abençoado no passado, um povo que foi abençoado no passado, e em épocas passadas desfrutava dos privilégios. Deus havia tirado esse povo, a somatória do reino do norte, reino do sul, todo o povo, chamado povo de Israel, Deus havia tirado esse povo da escravidão do Egito e introduzido na terra de Canaã. Mas também havia prometido castigar a nação se ela se tornasse desobediente. E Amós vai lembrar isso no capítulo 3, versículos 1 e 2. Israel tinha um passado glorioso, mas desde a divisão do reino, após a morte de Salomão, que o reino do norte já não estava mais servindo ao Senhor. E o problema foi esse daí. Eles deixaram de andar conforme a vontade de Deus. E ainda o profeta, ele adverte: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Durante o reinado de Jeroboão II, o povo se acostumou tanto com aquela prosperidade, vivendo confortavelmente, desfrutando aqueles momentos que pareciam intermináveis, que não conseguia nem imaginar um castigo futuro. Não esperava a justiça de Deus, embora os seus atos estivessem invocando a ira do Senhor sobre aquela nação rebelde. E o profeta ainda adverte: eis que levantarei sobre vós uma nação, a qual vos oprimirá, que está no capítulo 6, versículo 14. Em nossos dias, a situação religiosa permanece da mesma forma, da mesma maneira, porque até nos faz lembrar o tempo ali que o profeta Amós estava advertindo aquele povo que sacrificava, dizimava, tinha os seus locais para cultuar, mas estava longe de uma adoração somente ao Senhor. Muitos cristãos acham suficiente fazer parte de uma igreja, participar de vez em quando do culto, esporadicamente, levar uma oferta, levar um dízimo. E a palavra diz que nós devemos congregar. Isso é verdade. Lá em Hebreus diz, no capítulo 10, versículos 24 e 25, nós temos que congregar, temos que estar sempre firmes. Mesmo agora no tempo da pandemia, nós estamos aí nas lives, nós estamos no Facebook, nas redes sociais, continuamos congregando, como também devemos não deixar de ofertar as ofertas, os dízimos, mas Deus quer ver acima de tudo a nossa fé, que a nossa vida sejam sinceras, e assim então nós devemos nos apegar a Deus e não aos nossos próprios interesses. Nós não devemos estar ligados em nossos próprios interesses, usando a religião, muitas vezes até mesmo para nossos motivos particulares. Mas o povo de Israel levava sacrifícios diários, como diz aqui a palavra, levava os dízimos toda semana, mas mesmo assim foi rejeitado por Deus. Apesar de participarem de alguns atos de adoração, esses israelitas não se converteram ao Senhor. Devemos ser sinceros, ou seremos pessoas que frequentam uma igreja, que ofertam, levam dinheiro, mas que podemos até acabar mesmo sendo rejeitados pelo Senhor. Portanto, amados irmãos, ali estava o prumo de Deus, capítulo 7, que relata essa série de 3 visões. A visão dos gafanhotos, como nós lemos, a visão do fogo consumidor e também a visão do prumo. Nas 2 primeiras visões, a visão dos gafanhotos e a visão do fogo consumidor, o profeta ali diz que Deus desistiu dos seus planos de destruir a nação.
mas deixou claro que não voltaria atrás na terceira visão, na visão do prumo, porque conforme o plano de Deus, aquele povo seria julgado. Amados, Amós viu um muro levantado. Ali estava um prumo. O que é um prumo? Um prumo é um instrumento usado por pedreiros, é um peso, geralmente um chumbo, amarrado numa cordinha para verificar a verticalidade. Então, aqui no caso trata-se de um muro, mas existem também outros tipos de prumos para outras situações. Aqui que nós queremos dizer é o seguinte, que Israel foi construído segundo os planos de Deus, cumprindo as profecias dadas a Abraão, a Isaque e a Jacó. E quando se trata do povo de Deus, devemos lembrar que a casa pertence ao Senhor. E assim então Israel começou bem, conforme o plano de Deus. Mas o Senhor tinha um prumo na mão e disse que poria um prumo no meio do povo. O Senhor poria um prumo no meio do povo, mas o povo estava desaprumado. O povo estava desaprumado, estava fora de prumo, isto é, havia perdido a direção da vida com o Senhor. Um muro levantado sem prumo, ele fica torto, e ele estando torto, ele corre o perigo de desabar. Assim estava a vida daquele povo, desabando, mas mesmo assim, insistia em achar que, por causa do progresso, dos bens econômicos, do que estava acontecendo de bom, da paz, significava que estava agradando a Deus. Na verdade, o progresso mesmo ali era para os poderosos, era para os ricos, como foi sempre na história, e os pobres cada vez mais dependendo dos ricos, e também ele descreve, o profeta ele vai criticar o desprezo às viúvas, aos órfãos, aos estrangeiros, vai criticar que estava havendo também injustiça social. O muro estava torto, o muro estava fora de prumo, e o fim estava se aproximando, porque os assírios estavam avançando para aquela região e conquistando as nações. E o reino de Israel não iria escapar por causa da desobediência de Deus. O reino do norte ia desaparecer da história para sempre. O povo precisava andar no prumo. Como dissemos, o prumo, ele é um instrumento. Ele é usado para... ele é utilizado para proporcionar a direção vertical, né, dos elementos de uma construção. Ele é usado para determinar se as fiadas, quando vão colocando tijolos de tijolo, e no meio a massa, vai fazendo aquelas fiadas, né, de uma parede, para ver se os elementos verticais estão corretamente aprumados, que não pode ficar torto de jeito nenhum. Então, andar no prumo significa que é acreditar em Deus em qualquer situação. Deus está presente e que vai nos orientar sempre, porque nós temos que andar também de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus. Entretanto, sabemos que não será fácil posicionar esse prumo na direção vertical. O profeta estava tentando. Hoje em dia, nós falamos da palavra de Deus, muitas pessoas também que estão desaprumadas, elas resistem. Mas quando o profeta ele transmitiu a mensagem de Deus para aquele povo, ele enfrentou uma resistência, e justamente de um sacerdote, do sacerdote Amazias, sacerdote do santuário de Betel, que foi aquele que
se opôs ao trabalho de Amós e ainda queria expulsá-lo, dizendo que ele era estrangeiro. Logicamente que Amazias não era um sacerdote assim que colocado pela tradição levita, mas colocado pelo rei, para ser um servidor do rei e não um seguidor da lei. Por isso ele persegue Amós e ele procura trazer argumentos, e um deles é usar da sua influência política. Ele usa da influência política, mas não fala uma palavra das Escrituras, como falaria um sacerdote levita. Ele usou o povo ali, olha, usa o povo e não a palavra de Deus, quando disse: a terra não pode sofrer as suas palavras. Outra coisa que ele fez também foi desprezar o profeta de Deus, alegando que ele era estrangeiro, em vez de considerar a mensagem que Deus estava enviando através do profeta. Também ele estava defendendo o seu território, a sua terra ali, com a autoridade dada pelos homens, e não a autoridade de Deus, porque ele cita que o santuário era do rei e não de Deus, e o templo era do reino e não do Senhor. Amados irmãos, Amós respondeu aquele sacerdote, e nas suas palavras ele disse que ele estava obedecendo a um chamado de Deus, uma vocação de Deus para a sua vida. Ele não era um discípulo de profeta, ele era um homem do campo, mas ele tinha aquela missão e ele estava cumprindo. Quero dizer aos irmãos que o prumo de Deus, ele continua hoje ainda nos muros do cristão, nos muros da igreja, nos muros da nossa vida. A construção deve ser uma casa espiritual com Jesus, que é a pedra angular, para que possa colocar o prumo e ele medir verticalmente, sem ser torto. Assim, então, a visão do prumo nos convida a examinarmos a nós mesmos, a como estão as nossas práticas, à luz da Escritura, comparando o plano de Deus com o muro torto dos homens. Como o prumo deve ser aplicado hoje? Perguntamos e voltamos a falar o seguinte, que a mensagem de Amós, ela não foi aceita, apesar de ser uma mensagem verdadeira. Ele avisou o povo do perigo de ser religioso sem ser obediente a Deus, sem obedecer ao Senhor. O que faremos com a mensagem desse profeta? Se Deus ficasse no meio do povo religioso hoje, seja católico, seja evangélico, seja qual for a denominação, seja qual for a prática religiosa cristã que você tem seguido, com o seu prumo na mão, o que aconteceria se Deus estivesse verificando? É certo que da mesma forma haveria objeções, mas devemos estar firmes no Senhor Jesus, aprumados, para que não andemos por caminhos tortuosos e nem desviemos a nossa fé. Se necessário, devemos fazer uma mudança, até mesmo radical, para que a nossa vida seja uma vida que esteja no prumo do Senhor. Se o muro está torto, devemos ter a coragem de derrubá-lo e fazer outro muro com o prumo de acordo com a Escritura Sagrada. Não rejeitemos a palavra de Deus, seja a palavra revelada pela Escritura, seja a palavra pregada, tendo como base a Escritura inspirada pelo Espírito Santo, seja a palavra de Deus Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Que nós possamos estar sempre firmes com o Senhor, estarmos no prumo, porque quando o Senhor passar por nós, devemos falar: Senhor, eu estou no prumo, Senhor, e quero continuar assim até o dia do Senhor. Amém.
Louvado seja o nome do Senhor pela essa palavra, pastor Vieira, obrigada por tudo. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, o seu ministério. E que assim que você vier para São Paulo, venha, né, assim que passar essa situação, venha para pregar ao vivo e a cores. Tá bom? Vamos orar nesse momento. Amém? Oremos. Amado Deus e Pai Celestial, louvado seja o teu santo nome, Senhor, por tudo o que aconteceu nessa noite, ó Deus, esse momento de culto, ó Pai. Nós te agradecemos grandemente pela tua presença, papai, e te pedimos, ó Deus, que continua conosco, Pai, porque sem ti nós nada somos, nada podemos fazer, mas a tua palavra diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor, papai, porque temos o Senhor, meu Deus, a recorrer em todos os momentos da nossa vida. E nesse momento, ó Pai, nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, a vida de cada irmão, cada irmã, que o Senhor possa estar, continue guardando, livrando, Senhor, suprindo todas as necessidades. Quero te pedir, Senhor, meu Deus, por todas as pessoas que estiveram cultuando a Ti juntamente conosco, né, mesmo que de forma virtual, que o Senhor possa estar visitando cada uma dessas famílias, ó Deus, suprindo todas as necessidades e guardando-os para Ti mesmo, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, dá uma noite de descanso reparador e uma semana ricamente abençoada, Pai, livrando, Pai, de todo o mal. E quero te pedir ainda, Senhor amado, por todas as pessoas que se encontram enfermas, papai, que sejam os nossos irmãos na fé, que sejam os nossos amigos, os nossos vizinhos, quem quer que seja, Senhor meu Deus, que se encontre enfermo, que o Senhor possa estar tocando nessa hora. Em nome de Jesus, ó Pai, leva a cura, Senhor, a cura física, também a cura espiritual, a cura emocional, Senhor, vai, Senhor amado, em nome de Jesus, ó Pai, mudando a história, Senhor, dessas famílias, ó Deus, que sofrem. Esteja confortando também, Senhor, as pessoas enlutadas, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar, Senhor, abraçando nesse momento e fortalecendo a vida de cada um, ó Pai, que nesse momento chora pelos seus entes queridos. E assim, meu Deus, em nome de Jesus de Nazaré, eu quero entregar, Senhor, no teu altar de graça, Senhor, todas as autoridades instituídas, Senhor, te pedindo, ó Deus, quebrantamento, te pedindo salvação, Senhor. Muda, Pai, a história da nossa nação. Em nome, por amor de Jesus, é o que eu te peço nesse momento e já te agradeço. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Recebamos a bênção. Que a maravilhosa graça e paz do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai Celestial, a comunhão, os ensino e consolo do Espírito Santo de Deus, estejam com todos vós, irmãos e irmãs, e com toda a igreja do Senhor Jesus, espalhada por toda a face da terra, hoje e sempre. Amém, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Sintam-se abraçados em uma semana de vitória para todos, guardados e amparados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém.